Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o livro dos Espíritos. Eu sou Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é como se proteger da influência dos maus espíritos. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, continue com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos, familiares para que também conheçam esse assunto e possam conhecer o Espiritismo. Vamos lá então. A gente está vendo, né, nessa série de vídeos, o último vídeo a gente viu sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E a gente viu que no livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade esclarece que os espíritos influenciam tanto na nossa vida que, em regra geral, são eles que nos dirigem. Está lá essa resposta no livro dos Espíritos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, volta lá no último vídeo que você vai ver isso em mais detalhes. Então, os espíritos esclarecem então que a gente está sendo influenciado a todo tempo, né? E cabe a gente aprender a como utilizar essa influência de uma forma positiva. A gente viu um pouco sobre isso nesse último vídeo e hoje a gente vai entender como se proteger então das más influências, dos maus espíritos, né? E por que os espíritos maus, né? A gente fala mal de uma maneira vulgar, mas o Kardec chama de espíritos imperfeitos, que são aqueles espíritos que ainda não aprenderam a prática do bem, não aprenderam ainda a como agir no bem, então eles estão em evolução, né? E estão no estágio ainda em que as ações dele causam mal a outras pessoas, por isso a gente chama de maus espíritos, mas na realidade são espíritos como nós, que estão num processo evolutivo, assim como nós também estamos, né? E esses espíritos muitas vezes querem que as outras pessoas ajam como eles. Por quê? Porque eles invejam a felicidade dessas pessoas e porque eles acham que a maneira deles agir é a correta. Então eles vão induzir as pessoas a agirem conforme eles agem. E eles vão tentar também, quando eles veem alguém feliz, eles vão tentar influenciar para que essa pessoa não fique feliz, porque existe ali uma inveja, né? Porque eles são infelizes e têm inveja da felicidade. Isso os espíritos esclarecem lá no livro dos Espíritos. Então eles vão tentar influenciar as pessoas na prática do mal, aqueles que estão desprotegidos. Então as pessoas que estão desprotegidas vão ser influenciadas. E quem está desprotegido, né? As pessoas que estão desprotegidas são as pessoas que estão afastadas de Deus, são isso que os espíritos respondem. Poxa, mas então a gente vai fazer uma pergunta. Então quer dizer que um ateu está desprotegido ou uma pessoa que tem uma outra crença diferente da nossa no espiritismo está desprotegida, que tem outra religião? Não tem muita lógica isso. Se Deus é soberanamente justo e bom, não tem lógica que essas pessoas estejam desprotegidas só porque elas têm uma crença diferente. Não é isso que os espíritos quiseram dizer. O que eles quiseram dizer é que aquelas pessoas que estão afastadas de Deus são as pessoas que estão afastadas daquilo que Deus tem como o ideal de vida, que é o que? A prática do bem, do amor, da justiça. São aqueles caracteres de Deus, né? Que tem lá nos vídeos iniciais dessas séries de estudo, a gente fala sobre essas características de Deus. Se você quer saber um pouquinho mais, volta lá nesses primeiros vídeos que a gente fala sobre Deus. Então Deus, ele é soberanamente justo, soberanamente bom, é a inteligência suprema, entre outras várias características que a gente vê no livro dos Espíritos sobre o que é Deus. Então as pessoas que estão longe desse ideal de quererem ser boas, de quererem ser justas e etc., estão afastadas de Deus. Sejam espíritas, sejam ateus, sejam qualquer outras religiões. Então é afastado dessa ideia, a ideia do bem, a ideia do amor, a ideia da justiça. Essas pessoas estão desprotegidas. Você pode ser um ateu e estar extremamente protegido porque você pratica o bem, você pratica a justiça, você busca se melhorar e é isso que Deus quer para todos nós, né? Então você vai estar protegido. Então as pessoas que estão praticando mal ou desejando mal vão estar atraindo os maus espíritos então para perto de si, né? Então, o que atrai então e o que faz com que as pessoas estejam desprotegidas são os desejos dessas pessoas e os pensamentos. Todos aqueles desejos que nós temos, nós atraímos espíritos afins. Nós vimos bastante isso em detalhe no último vídeo, que é aquilo que a gente deseja é o que atrai os espíritos ao nosso redor. Então, para que a gente esteja protegido da influência dos maus espíritos, a gente precisa desejar o bem, precisa ter bons pensamentos, precisa pensar o bem sobre outras pessoas, precisa querer se melhorar,
né? Então a gente viu no último vídeo também que existe um desejo central em todos nós, que é um desejo principal na nossa vida, aquilo que rege a nossa vida, que leva a nossa vida para frente. Então, por exemplo, um avarento vai ter o desejo de guardar para si tudo que tem, porque ele tem medo de perder. O ambicioso vai ter o desejo do poder, o desejo de ter mais, porque ele acredita que isso é que vai trazer o bem-estar para ele. Então, ele vai estar sempre desejando mais, né? E assim por diante. Aquela pessoa que deseja o bem vai desejar que o outro seja feliz, vai desejar ser melhor, vai desejar progredir, vai desejar aprender. Então, esse desejo central vai fazer com que os espíritos sejam atraídos para perto de nós. Então, os maus espíritos vão usar esse desejo central nosso para nos influenciar. Então, ele vai colocar medo, por exemplo, no avarento. Olha, você vai perder tudo que você tem. Ele vai colocar a ideia da ambição no ambicioso. Então, olha, você precisa ter mais, você precisa conquistar mais poder, vai por esse caminho que você vai conseguir mais, passe por cima dessa pessoa que você vai conseguir mais, e assim por diante. Então, vai usando os nossos desejos, os nossos pensamentos, para nos induzir ao mal. Mas, por outro lado, também existem os bons espíritos que querem nos induzir ao bem. E os bons espíritos estão sempre nos cercando. Todos nós temos aqueles espíritos que são afetos a nós, que são bons espíritos e que nos ajudam no caminho do bem. Então, o que vai fazer com que a gente siga o caminho do mal ou siga o caminho do bem é a nossa própria decisão. Então, a gente lembra, né, daqueles filmes ou aqueles desenhos de criança em que aparece num ombro um anjinho bom e no ombro um anjinho mau, né? E o anjinho bom influenciando para o bem. É mais ou menos assim que acontece, né? Claro que isso é uma alegoria, uma metáfora, não é um anjinho bom nem um anjinho mau, mas são espíritos bons influenciando para o bem e espíritos maus influenciando a gente para o mal. Se nós nos sintonizarmos com o bem, nós vamos estar mais aptos a escutar essa influência dos bons espíritos para que a gente haja no bem. E se estivermos sintonizados com o mal, vamos estar mais aptos a escutar a influência dos espíritos para que a gente faça o mal. Então, é a nossa firmeza no bem, no desejo de nos melhorar, que vai afastar esses espíritos maus, porque eles vão tentar nos influenciar, não vão conseguir, e vão acabar se afastando, vão ficando cada vez mais longe de nós, porque vê que não tem resultado, mas vão estar sempre à espreita. Se a gente tiver um deslize, eles vão usar o nosso deslize para nos influenciar. Hein? O que é importante, então, para que a gente consiga se proteger? É a nossa vigilância, que a gente perceba, então, essas influências. Né? Então, quando eu estou com um sentimento de angústia, um sentimento de uma ansiedade que eu não sei de onde vem, um sentimento negativo que eu não sei de onde vem, eu posso começar a perceber que isso é uma influência negativa, querendo a minha vibração baixe para que eu tenha então sintonia com esses maus pensamentos. E o que a gente pode fazer no sentido então de reverter essa situação? Né? A gente tem no Pai Nosso, que Jesus ensinou a todos nós, aquela frase, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o que a gente pode fazer para se proteger é pensamento positivo, a prática do bem, a oração para sintonizar então com os bons espíritos e estar vigilante, percebendo essas mudanças que a gente tem de alteração de humor, alteração do nosso estado interno, se estamos mais ansiosos, se estamos com uma angústia que a gente não sabe de onde vem. Então a gente vai se percebendo e buscando então mudar essa sensação interna para poder se sintonizar com os bons espíritos. E dessa forma, então, a gente vai estar se protegendo, vai estar criando em torno de nós uma vibração mais positiva e vai estar mais suscetível, então, à influência dos bons espíritos. E lembrando que a principal proteção que a gente vai conseguir, então, em relação aos espíritos imperfeitos é a prática do bem. A prática, então, da lei do amor com as outras pessoas, com o próximo, com todo mundo que cerca a gente, e isso faz então que a nossa vibração melhore, que a gente esteja mais sintonizado então com os bons espíritos.
Muito obrigado, por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e comenta aí se você pratica oração, se você pratica boas ações, se isso você acha que isso te protege, como que você se sente em relação a essa questão. E se tiver alguma crítica, alguma sugestão, deixa também nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.